Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês novamente. Nessa quarta-feira nós estivemos compartilhando e hoje estamos aqui de volta para compartilhar e também transmitir aos irmãos o abraço, o carinho da minha esposa, da minha filha e também das nossas igrejas lá em Assunção. Um abraço a todos, né? Os jovens estão mobilizando, né, preparando para poder vir. Não sei quando ainda, vão avisar certamente para vocês, né? Mas estão organizando para poder, bom grupo de jovens vir a ter um tempo com os irmãos, né? Certamente vamos avisar um bom tempo antes, né? Fazem anos atrás, 22 anos quase já, que um grupo foi lá, né, visitar a gente. Um grupo alugaram um ônibus e foram lá visitar-nos. E eles sempre tiveram isso no coração também, de alugar um ônibus e vir visitar os irmãos, conhecer a igreja aqui em São Paulo. E talvez isso está bem próximo, né? Já estão trabalhando para isso. E creio que quando tivermos definido da parte dele, a gente avisa para os irmãos, né? Aqui o pastor Rui também, porque foram daqui da igreja do pastor Rui, foram os irmãos visitar-nos. Foi um tempo muito gostoso. Não tanto para os que foram na época meia errada, né? Foram em janeiro, pegaram um calor de 45, 46 graus, né? Alguns passaram mal. Então, para ir lá tem época, né? Assim como também no inverno chega a 2 abaixo de zero também. Não é tão agradável, né? O frio extremo. Então nós vivemos num país de extremos, né? Muito frio no inverno e muito calor. Então, a gente sempre diz para os irmãos que às vezes querem, olha, a melhor época é entre março e maio e entre agosto e outubro, porque depois outra época é só nós mesmos, né? Só nós mesmos que nos acostumamos, não nos acostumamos, né? É difícil se acostumar com um tempo assim, mas aguentamos, né? Ar-condicionado lá não é um luxo, é uma necessidade, né? Porque é quase impossível se suportar, até mesmo dormir com um calor de 45 à noite, 35 graus à noite. 35 graus, né? O pastor Disseu lembra, nós saímos uma noite acho que fomos jantar ou dar uma volta, né? Acho que era 9 da noite e os termômetros estavam 34, 35 graus. E isso é assim, a noite inteira, né? Ou mais, talvez abaixa 32 na madrugada, mas é assim, aquilo que vocês experimentam aqui e acham que é calor, para nós lá não é calor. Então a gente está acostumado, né? Ou seja, entre aspas, né? Acostumado. Bom, então um abraço aos nossos irmãos lá, dos pastores também, e também da minha esposa, né? Ela não se esquece, né? Ou seja, ela me pede para não esquecer, por isso tenho que lembrar primeiro disso. Então, um prazer estar com os irmãos, né? E nós queremos aproveitar esse tempo para poder compartilhar algumas coisas, alguns princípios, né? Ou fundamentos que eu creio que é necessário, que é importante que nós levemos sempre em consideração. E para falar desse tema que nós vamos tratar hoje, sobre o ministério do Espírito, eu sempre faço uma pergunta que eu creio que é muito importante nós pensarmos nela. De tudo aquilo que Deus nos deu por meio de Cristo, de todas as coisas, né? Ou de todas aquelas coisas que Ele nos deu gratuitamente, de todas as maravilhas de Deus dadas a nós, qual de todas elas, né, qual de todas essas bênçãos, de verdade, ou é a mais importante para nós? Qual é a mais importante de todas, né? De todas essas dádivas de Deus em Cristo, qual é a mais importante? Qual é que está acima de todas? Geralmente quando eu faço essa pergunta, alguns irmãos dizem a salvação. A coisa mais importante que eu recebi de Deus, ou aquilo de todas as dádivas, a mais importante é a salvação.
E quando nós analisamos, a salvação não é a maior bênção que nós recebemos. Essa somente é uma consequência da mais importante. É por isso que é necessário nós entendermos isso. Quando nós vemos a obra de Cristo, a redenção de Cristo na cruz, todo o sofrimento, tudo aquilo que Ele passou por nós, foi para poder dar-nos de si mesmo, quando Ele diz que nós recebemos aquilo que é dele, a essência do próprio Deus. O próprio Deus em nós é o que é capaz de produzir tudo aquilo que nós almejamos, necessitamos, temporárias, aquilo que é temporal e aquilo que também é eterno. Então, por isso que é importante a gente entender esse princípio. Por que nós somos salvos? Ou por que não seríamos salvos? E por que, apesar da graça e da morte de Cristo por todos, não todos são salvos, São muito poucos que se salvam. Se nós fazemos uma comparação, em mais de 8 bilhões de habitantes, aqueles que professam o cristianismo não superam 1 bilhão, talvez um pouco mais. Falo entre verdadeiros e nominais, A maioria são nominais, evidentemente, Então, se nós fizermos uma comparação, é muito pequeno o grupo daqueles que realmente são salvos. A pergunta é: o que faz de uma pessoa, o que faz com que ela seja salva? É o fato de ela estar numa igreja evangélica, ou numa igreja que tem o nome de cristã, ou qualquer outro nome? Ou é o fato dela ter nascido de novo, de ter o Espírito, que é a maior de todas as dádivas que nós recebemos de Deus? Porque você nem sequer tem salvação, por mais que você faça todo aquele processo, a oração, a aceitação, se você não tiver o Espírito, você não tem vida eterna. João é bem claro: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. E no versículo 3 do capítulo 5 ele diz que essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome no nome do Filho de Deus. Então, na verdade, nós temos um conceito muitas vezes religioso. Há muitas pessoas que aceitaram uma crença, mas nunca passou de uma crença, e é por isso que não pode haver nenhuma transformação, pelo menos considerável, ou estrutural do ser. De ser um homem ou uma mulher escrava do pecado, morta em delitos e pecados, para ser uma vida regenerada, uma vida nova, uma nova criatura. Na verdade, só são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo aqueles que nasceram de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito. Os que não têm o Espírito de Deus, Romanos capítulo 8 diz claramente, creio que o versículo 11, E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é dele, nem sequer é dele. A salvação Ele prometeu àqueles que são dele, aqueles que estão nele, aqueles que vivem nele e por ele. Essa nova vida, essa vida de regenerados, nascidos de novo, para uma esperança viva, que não pode murchar, Pedro capítulo 1 diz isso. Uma herança incorruptível. Mas essa herança incorruptível está prometida àqueles que nasceram de novo, aos filhos de Deus, Versículo 11 do capítulo 8 de Romanos, ele diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E o versículo 9 ele diz: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Nós temos muito nas igrejas evangélicas hoje uma grande confusão e muitos mitos sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Lhe dão qualquer nome, menos aquele que realmente ele tem. Lhe atribuem muitas coisas, menos aquelas que são as fundamentais para as quais ele veio. Então, quando nós falamos do ministério do Espírito Santo, nós estamos falando de uma das coisas mais importantes em nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 3, é onde o apóstolo Paulo fala desse ministério. Fala de dois ministérios, um da morte, da condenação, e um do Espírito, da vida, da glória, ou seja, dessa presença manifesta de Deus em nós. Capítulo 3 de 2 Coríntios, e aí nós vamos falar um pouco sobre esse ministério do Espírito. Por isso eu fiz essa pergunta, porque se não tivermos o Espírito, só tivermos uma crença. Há muitas pessoas que têm uma tradição, uma crença religiosa. Cumpriu certos ritos, até se batizou. Mas infelizmente, muitas, não são poucas. E aí nós temos que lembrar um pouco do pastor Abu Shain, quando ele começou a pregar esse evangelho, essa palavra do novo nascimento em todas as igrejas evangélicas, porque ele viajava o Brasil inteiro e pregava sobre o novo nascimento. O grande problema é que muitos, ao não entenderem a obra do Espírito Santo, começaram a confundir, e começou o nascer de novo. Então, se a pessoa tem alguma reação carnal, é porque você não nasceu de novo. O que eu quero exaltar da doutrina, do ensinamento do novo nascimento, é que, na verdade, ele tinha toda a razão de que muitas pessoas nas igrejas eram cobras que nunca mudaram de vida, eram jacaré mudando de lagoa, continuava jacaré, só mudava de lagoa, só mudava de igreja. Então aqui tem algum problema com essa igreja, muda para outra igreja, essa igreja tem problema, vai para outra igreja, mas nunca muda de vida, só muda de denominação. Então há pessoas que vivem migrando de igreja em igreja, quer dizer, é o famoso crente camaleão, muda de acordo à ocasião, mas na verdade não há uma mudança estrutural. Se ele tiver a chance de matar alguém, por alguma razão ele o fará. Há coisas em nossas vidas com a regeneração que ela, na verdade, ela é eliminada das nossas vidas. E devem ser. Aqui há pessoas que costumam ter plantas artificiais, E eu comparo essas pessoas como plantas artificiais. Ela pode ter toda a forma, ser idêntica à original. Qual é a diferença? A ela lhe falta o essencial, a vida. Por isso que ela não pode frutificar, ela não pode crescer, ela não muda o seu aspecto jamais, porque ela é artificial. Então, de repente, nós abraçamos uma tradição artificial ou uma crença artificial, mas nunca houve uma mudança estrutural, profunda em nossas vidas, onde nós mudamos de coração, mudamos de vida, mudamos de atitude, mudamos de visão, mudamos de propósito, porque é isso que o arrependimento verdadeiro produz em nós. Então, quando eu dizia de que há muitos que estão convencidos pelo Evangelho, porque a palavra de Deus convence, mas somente o Espírito de Deus pode converter, ou seja, pode transformar, pode regenerar, pode mudar, até o tutano, a medula da nossa estrutura, para poder então haver essa transformação que é real. Nós não podemos negar essa obra, que eu creio é a maior obra, o maior milagre que Deus pode fazer no ser humano. Nós vimos milagres na Bíblia e também nos nossos tempos, milagres extraordinários, órgãos que não existiam, voltaram a sair novamente, a ser formado pelo Espírito de Deus, mas o maior milagre é o milagre da regeneração, do novo nascimento, ser uma nova criatura. Estar em Cristo é isso,
é nascer do Espírito, da água e do Espírito, nascer pela palavra e pelo poder do Espírito Santo para ser uma nova criatura. E aí, quando nós falamos de tantos mitos que há nas igrejas evangélicas hoje em dia, a gente vê também o outro grande problema, que é a confusão entre dons e o Espírito, entre ter o Espírito e ter dons espirituais. Alguns, não são poucos, são vários, especialmente um certo meio, uma linha do meio evangélico, que considera que se você não tiver dons espirituais, você não tem um Espírito. Então essas coisas, essas confusões que existem, ou se você tem um Espírito, você tem tudo já tem todos os dons, já tudo está colocado em você. Ou seja, esquecemos que existe um ministério, que é o ministério do Espírito, que trabalha em nossas vidas e nos leva a diferentes níveis nele, né? São diferentes níveis no Espírito, e se nós ignorarmos isso, nós ficaremos ou extasiados, ficaremos só num só nível, porque se eu presumo ter tudo sem manifestar nada, então para que eu vou buscar se eu já tenho tudo? Por que eu vou me esforçar, ou por que eu vou procurar, né? Como diz Paulo, procurai os melhores dons, buscai os melhores dons, referindo-se a outra coisa, né? Acerca do ministério do Espírito, que é a manifestação. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ter as manifestações. As manifestações nos falam dos dons, nos falam do poder em ação, nos falam dos milagres, nos falam dos 9 dons espirituais, né? O fato de você ter o Espírito não quer dizer que você necessariamente vai ter a manifestação dos dons. Agora, se você não entender, não compreender essa diferença que existe, você vai presumir, né, como há uma linha tradicional, no meio tradicional evangélico, que crê que quando você se converte ou nasce do Espírito, você já tem o batismo, você já tem tudo ali. Ainda que potencialmente está tudo, e tudo isso se manifesta através dele, porque ele é o responsável de fazer isso através do seu ministério em nós, mas isso é um processo que pode se dar instantaneamente, como no caso de Atos capítulo 10, você receber o Espírito e ao mesmo tempo a manifestação, os dons espirituais, o batismo, a imersão no Espírito, né? Nós temos na Bíblia pelo menos 10 batismos, e quando a gente fala sobre 10 batismos, a pessoa, mas o que é isso, né? Porque há diferentes batismos, 5 são para nós, estão relacionados diretamente com a igreja, e 5 deles tiveram outras, né? Alguns que Paulo menciona, somente um deles, somente por dar uma referência que pelo fato de ter uma esperança de ressurreição, né? Aqueles que se batizam pelos mortos, algo que é praticado pelos mormons, pela igreja católica, se batizam pelos mortos, porque os mormons têm o maior, eles têm praticamente os ancestrais, né? Eles buscam os ancestrais das pessoas, a genealogia, para poder o vivo batizar em nome do morto, para que o morto possa ser salvo, né? Supostamente, essa é a crença que eles têm, para que vocês vejam que aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15 não é algo novo, né? Algo, ou seja, não é algo daquele tempo, é algo também nos dias de hoje, né? Então que os mormons se batizam em lugar dos mortos para poder salvá-los, justificá-los diante de Deus, né? Supostamente, é a crença que eles têm. E Paulo faz essa pergunta: o que farão aqueles que se batizam pelos mortos, né? Dizendo que ainda esses que não tinham a doutrina cristã ou o evangelho de Cristo, eles tinham esperança de ressurreição. Por isso eles faziam isso. Obviamente que não é uma prática daqueles que realmente creem em Cristo, né? É uma prática que veio de uma doutrina, um outro evangelho, como eles mesmos denominam, né? O outro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como significa os mormons. Ou seja, criaram outro evangelho. Mas o evangelho de Cristo, obviamente, há esses batismos que estão claros na palavra. Então dizer que ter o Espírito Santo é o mesmo que estar batizado é um erro doutrinário. Nós não encontramos na Bíblia isso de que você já recebe. Agora, há casos, como em Atos capítulo 10, onde eles receberam, né, ao mesmo tempo o batismo de forma instantânea, né? Quer dizer, foi algo simultâneo. Pode-se dar simultaneamente
ter o Espírito e ser cheio, imerso no Espírito e começar a falar em línguas, a profetizar? Sim, claro, eu já vi vários casos assim. A pessoa se arrepende, se converte, nasce de novo e ao mesmo tempo começa, né? Um dos casos que eu presenciei, porque eu estive ali, foi a Elaine lá de Lins, né? Ela recebeu, ela era amiga do Evangelho, gostava, vinha de vez em quando, mas nunca tinha tomado uma posição. Em uma reunião que nós tivemos na casa dela, foi muito, muito interessante esse caso, porque ela, claro, tinha os seus vícios, vivia no mundo, para ela era normal, e nós estávamos orando, intercedendo, ministrando, o Espírito, havia um mover poderoso do Espírito, de uma forma tremenda, né? E depois nós perguntamos para ela se ela queria que a gente orasse por ela. Sim, quero. E começamos, ela foi lá fora, antes disso, fumou, voltou, era na casa dela, foi lá no pátio, fumou, voltou por respeito, voltou. Nós então começamos a ministrar e ela falou que queria o Espírito na vida dela. Ela queria ter essa vida com Deus, apesar daquilo que ela estava vivendo ainda no mundo. E de maneira tremenda ela recebeu o Espírito, houve um mover tremendo, o Espírito começou, creio que foi um dos primeiros casos que eu vi aqui, falar em línguas humanas, né? Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale línguas humanas e angelicais, né? Ela começou a falar em italiano pelo Espírito. Depois começou a falar em francês pelo Espírito. Começou a fluir de uma forma tão tremenda, de forma simultânea, né? Igual nós vemos lá em Atos capítulo 10, quando Pedro estava ainda falando, o Espírito caiu sobre todos aqueles que estavam ali com Cornélio. Diz a palavra que eles começaram a falar em línguas e magnificar a Deus, né? Começaram a exaltar ao Senhor, começaram a entrar num poder tão tremendo no Espírito, a fluir no Espírito. Então, há casos assim, há casos como aconteceu em Atos. Eu creio que está escrito tudo isso para nos deixar pelo menos uma base doutrinária, para que você saiba de que essas coisas acontecem, né? Como também acontecem que você recebe o Espírito, depois você é cheio do Espírito, né? Nós temos isso nos mesmos apóstolos, né? Quando Jesus ressuscita, e claro, ninguém tinha recebido o Espírito até aquele momento, porque é bem claro, o capítulo 7 de João diz isso, de que eles não tinham recebido, né? Quando Jesus fala no 37, ele diz, se pôs em pé, né? No último dia da festa, Jesus se colocou em pé e levantou a voz dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. E o 39 diz: isso dizia ele, do Espírito que haveriam de receber aqueles que nele crescem, porquanto o Espírito Santo não havia sido dado ainda, porque Jesus não havia sido glorificado. Mas logo que Jesus ressuscita, né, é glorificado e vem aos discípulos, porque muitos pensam que Jesus foi glorificado quando os 500 viram ele subir e o céu o tomou, né? Mas não. Tal é assim que as evidências que nós temos, né, de Jesus aparecer no meio deles, desaparecer do meio deles, né, são evidências de que já não estava mais na dimensão física, já Jesus estava glorificado, né, com um corpo não mais limitado a tempo, a espaço, a lugar, né, já estava no corpo glorioso da ressurreição, né. Então nós vemos isso, que ele vem e sopra. A primeira coisa que ele dá aos discípulos é o Espírito, porque sem o Espírito nós não temos nada de Deus. Sem ele nós somos órfãos, nós não temos herança, nós não temos nada, nós não temos nada de Deus. Podemos ter só a Bíblia, só a doutrina, e não ter a Deus. É uma situação onde ele vê que é muito perigoso para muitos crentes que creem na palavra, obviamente, mas infelizmente não passaram por essa experiência, né? Porque eu digo que essa experiência do novo nascimento é algo tão poderoso, algo tão tremendo em nossas vidas, que é inesquecível. Ninguém se esquece se nasceu de novo. Ninguém se esquece do dia em que foi
realmente selado com o Espírito Santo, que foi regenerado, que recebeu o perdão dos pecados, que recebeu o refrigério pela presença do Senhor. Ninguém esquece disso. E aí nós podemos falar que isso é um processo, isso é algo imediato, instantâneo, né? Algo tão poderoso que acontece em nossas vidas, que na verdade muda toda a estrutura do nosso ser. Não é algo que acontece e você esquece. É algo que você não esquece jamais, pelo fato da marca profunda, né, do mesmo Deus, de provar o mesmo Deus em nós, de experimentar a Cristo, né? E aí nós vamos no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 7, diz: o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Essa glória transitória fala do pacto no Sinai, né, que estava sentenciado a terminar, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, tinha um prazo de vigência até vir um novo testamento, né? Então, há a necessidade de uma nova lei, né? Tudo se fez novo, e na verdade é assim, né? 2 Coríntios 5,17 mostra bem isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, todas se fizeram, que todas se fazem novas, e na verdade é assim. Essa regeneração, esse processo de novo nascimento, de adoção, é o que te dá direito a tudo aquilo que é de Cristo, ou aquilo que é de Deus e também de Cristo, né? E através dele nós temos tudo isso. Versículo 7. Desculpa, 6. O qual nos fez também, não, 8, desculpa, 7 agora 8, né? Que era transitória, quer dizer, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da lei, o ministério da condenação e da morte, veio com uma glória tão grande que o rosto de Moisés brilhava, e eles colocaram um véu para que eles não vissem, porque era um resplendor, né, tremendo que havia no rosto dele por passar tanto tempo com Deus, e era também um sinal, e também para nós um sinal de que aquilo tinha um prazo de vencimento. Qual era o prazo do seu vencimento? Quando viesse o Filho, quando viesse o novo pacto, a nova aliança, quando viesse o Redentor, quando viesse o justo e justificador daqueles que têm fé nele. Então nós estaríamos debaixo de uma graça, de uma nova aliança, de um novo pacto, debaixo, né, afirmado, como diz Pedro, sobre melhores promessas, maiores promessas, melhores e maiores promessas, que as da lei, né? Aí ele diz como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da justiça. Qual é esse ministério da justiça? O ministério do Espírito, no versículo 8, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o que o Espírito veio fazer em nossas vidas? Qual é o seu ministério em nós? Qual é a obra que Ele tem para fazer em nós? Como essa obra vai se manifestar? Como ela começa? E até aonde nós podemos ir nesse ministério do Espírito? Ou seja, qual é a missão? Então nós temos aquelas restrições, aqueles tabus, né? Que o Espírito pode é dar dons para você. E eu digo, os dons são maravilhosos, mas é somente uma fração. Você ver o poder de Deus em ação é algo maravilhoso. Você ser, inclusive, usado para fazer isso é algo maravilhoso. Mas isso é somente parte do processo. Aí vocês encontram os coríntios, por exemplo, tendo todos os dons. No capítulo 1, versículo 9 da primeira carta, tinham todos os dons, mas o nível de carnalidade que havia entre eles era muito grande. Então as pessoas que têm dons são carnais, necessariamente não quer dizer isso. Quer dizer que
a etapa da nossa relação com Deus, do nosso nível de crescimento, ele se dá no começo. Porque há pessoas que creem que para ter dons espirituais tem que chegar a um nível de perfeição, de aperfeiçoamento, de mérito para tê-los. Eu sempre digo, os dons espirituais não são recebidos por méritos. Não são nossos méritos. É a obra do Espírito em nós, mas obviamente é a coisa que você deve fazer para que isso aconteça. Porque senão todos nós teríamos vários dons espirituais, mas não se vê isso na igreja de forma vamos dizer, comum, né? De acordo à igreja e de acordo à sua doutrina, ou ênfases que dão, se nós não falarmos mais de dons espirituais, do poder do Espírito, ninguém orar por doentes, nem orar por endemoniados ou perturbados, vocês vão deixar de ver essas coisas. E que talvez a outra geração que nunca viu isso, nem sequer vão fazer isso, vão desaparecer até da doutrina, como algumas igrejas que começaram assim, terminaram sem nada. Eu digo, e sempre vou afirmar isso, os dons espirituais na igreja são ferramentas para que nós possamos fazer a obra, para que nós possamos desenvolver-nos na obra. Não é a mesma coisa você ir para um país, qualquer país por aí afora, onde há essa resistência, né? Como o poder de Deus quebra, né? Nós vemos, basta ver o que aconteceu lá em Atos capítulo 3, né? O coxo é levantado, 4.000 homens se convertem de uma só vez, né? 4 a 5 mil, por causa de um sinal. O sinal abriu as portas para ele testificar, dar testemunho de Cristo e do poder de Cristo, e dizer para eles que não era pelo poder, pela virtude deles, pela santidade deles, né, que aquele homem foi curado, mas pela fé no nome de Jesus Cristo. Foi a fé no nome dele que deu àquele homem perfeita saúde, né, restauração completa. Então, como um milagre, né, e nós podemos ver isso no campo missionário, é muito comum isso. As pessoas não querem te ouvir até não ver. Claro, nós temos que crer para ver, mas eles têm que ver para crer. Lá em Atos 8 diz que eles viam e ouviam. Eles não só ouviam. Então o que é um ministério sem os dons espirituais? É um ministério só de ouvir e não de ver. E o ministério de ouvir, onde não existe sinais, né, milagres. A oração dos apóstolos foi assim no capítulo 4, né, quando são ameaçados. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para que se faça sinais, prodígios, milagres, né, e curas no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho. A igreja orava assim. Nós vamos pregar o Evangelho, mas enquanto nós pregarmos, que tu hajas pelo teu Espírito, fazendo sinais, prodígios, milagres, curas no nome de Jesus Cristo. Aí vem os famosos hereges de hoje. Digo que são hereges, né? Porque dizer que Jesus Cristo é o mesmo, Hebreus, né? Diz que capítulo 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E sempre. E alguns começam a ensinar de que, bom, tudo isso foi só para o tempo dos apóstolos, quando fechou o canon das escrituras, né, no ano 100, 92, 100 depois de Cristo, terminou as manifestações, porque já não eram mais necessárias. No mundo caótico que nós temos hoje, de tantas pessoas perturbadas, oprimidas por demônios, pessoas que estão amarradas de uma forma tão terrível, palavras, um evangelho só de palavras não é suficiente para que essas pessoas possam ser livres, para que as pessoas possam ser tocadas pelo poder de Deus, né? Não é suficiente. Nós não estaríamos pregando o evangelho como está na Bíblia. Não, mas não, Atos, como é Marcos 16, versículo 17 em diante, não estão nos melhores manuscritos, né? Quando na verdade estão em mais de 900 e somente em 19 não estão. Então eles pegam a exceção e fazem regra para negar o poder de Deus, porque são incrédulos, porque não creem. Porque obviamente as manifestações necessitam crer, necessitam de fé, né? Se nós não crermos, e nós estamos falando de um tipo de fé, né? Há 4 tipos de fé, nós estamos falando de um dos tipos de fé.
que é a fé, o dom da fé, né? Ou a fé para milagres. Então, nós temos que entender que essa obra do Espírito Santo de Deus, ela não tem só um propósito, esse ministério. Esse propósito é do começo, desde a regeneração, até o aperfeiçoamento, até o nível completo da estatura de Cristo. Esse é o potencial, esse é o ministério, a obra do Espírito. E é interessante, né, que muitos dão glória ao Espírito, mas você não vê isso na Bíblia. Você vê ao contrário, dizendo que Ele me glorificará, porque tomará aquilo que é meu, né? E vos fará saber aquilo que tem a ver com a minha pessoa. Ou seja, o Espírito Santo em nós, e aí falamos desde as primeiras experiências que nós começamos a ter com o Espírito, e os níveis que o Espírito, até onde o Espírito quer nos levar, porque é muito simples. Tudo que nós temos de Deus, e o que viermos a ter, e o que viermos a experimentar, somente é possível através do Espírito. Há exceções, que são, não é regra, exceções. Os anjos, em algumas ocasiões, visitação de anjos, nós não podemos ignorar isso. Temos operações, no caso de arrebatamentos de sentido, aonde o que é arrebatado não tem o entendimento se ele está no corpo ou fora do corpo, porque é uma experiência tão tremenda que você não vê diferença. Pelo fato de você experimentar e ver coisa na dimensão da eternidade, na dimensão gloriosa, na dimensão de glória, aonde você não percebe se você está no corpo ou fora do corpo. O próprio Paulo fala isso, né? João fala que ele foi arrebatado em espírito. Quem é que proporciona tudo isso? Eu estava no dia do Senhor, no espírito, e se abriu uma janela nos céus, uma voz que me dizia sobe, né? E ele é levado para poder ter aquilo que nós temos hoje, o Apocalipse, né? E tantas outras revelações, obviamente, que foram dadas pelo apóstolo João. Então nós temos todas essas dificuldades muitas vezes nas igrejas, aonde as pessoas de repente começam a se conformar com o evangelho só de palavras. Eu sinceramente não me posso conformar quando eu vejo pessoas oprimidas por Satanás, amarradas por Satanás, crentes ainda muito presos a muitas coisas, a laços, a prisões, né, de pensamentos passados, verdadeiras correntes, muitas vezes, que as oprimem, muitas vezes, vozes que muitas vezes perturbam, né, tantas aflições, e a gente tem visto o poder de Deus para quebrar coisas terríveis, né, em pessoas que, se não fosse pelo poder do Espírito, essas pessoas estariam confinadas a viver uma vida miserável como crentes. Miserável. Mas como um crente pode viver uma vida miserável? Quando você vive oprimido pelo teu passado, apesar da graça, apesar de tudo, e você não sabe aplicar a graça, ou não, muitas vezes não entende, né, corretamente a graça de Deus na tua vida, e vive escravos do passado, escravos de pensamento, perturbações malignas. Mas um crente não pode ter isso. A gente escuta tantas coisas, e quando a gente vê na prática, é muito diferente. Dizem isso teólogos que estão somente em cima dos púlpitos, não vão visitar as pessoas, não convivem com os cristãos, não convivem com as pessoas que sofrem. Você sai e você começa a ver, você sai e começa a perceber a necessidade do povo, como você vai ser passivo, como você vai olhar tudo isso e vai só dar receitas bíblicas para ele. Receitas bíblicas as pessoas têm na internet, mas o poder tem que estar presente, o poder tem que se manifestar. Então esse poder somente se dá em nossas vidas quando nós crermos. Esses sinais seguirão os que crerem. Mas eu creio. Bom, eu digo que há pessoas que creem, né, creem na doutrina, creem no que está escrito na Bíblia, mas não creem que isso vai acontecer com ela. É outra coisa, tá? Eu sempre tenho uma definição muito simples de fé. O que é fé? É ver a promessa associada de forma direta com você mesmo. Que o Senhor pode, Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível. Agora, e para mim?
É aquela fé lá que diz, que Jesus fala lá no capítulo 17 de Mateus, né? Quando os discípulos quiseram expulsar o demônio do jovem lunático, tinha pelo menos 4 tipos de demônios que agiam na vida daquele jovem, né? O espírito de mudez, ele não podia falar, o espírito de epilepsia, que atacava e o derrubava na água, no fogo muitas vezes, tinha vários espíritos de suicídio, muitas vezes atacava, ele caía no fogo e na água para matá-lo. E tudo isso, os discípulos quando quiseram expulsar os demônios não puderam. E olha que eles expulsaram antes, né? Quando Jesus enviou no capítulo 10, eles expulsaram demônios, curaram doentes, né? E perguntaram para Jesus em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Qual foi a resposta? Por vossa pouca fé. Então, nós temos fé. Obviamente, eu creio que todos que estamos aqui, quase na maioria, tem fé. Por isso estão aqui. Agora, o nível de fé que nós devemos ter para essas coisas é um outro nível. Né? É um outro nível de fé. Porque Jesus deixa bem claro isso. Porque se tiver de fé como grão de mostarda, direis a esse monte, passa-te daqui para lá e passará. E nada os será impossível. Então uma coisa é dizer que não há nada impossível para Deus. E outra coisa é dizer que eu creio, né, no impossível de Deus, que Ele faz. Então há casos, e obviamente há casos e casos, né? Mas nós precisamos, e esse poder se manifesta em nós, quando nós entramos em outro nível no Espírito, né? Eu sempre digo que o batismo é a habilitação para os dons espirituais, é a entrada aos dons. Quando você é batizado no Espírito de Deus, né, que é a segunda experiência que nós temos com esse ministério do Espírito. O primeiro é o próprio Espírito em nós, o Espírito da adoção, o Espírito que nos permite ter esse acesso diante de Deus, né, no Romanos capítulo 8, versículo 15, né, 16. Romanos 8, versículo 15, aí a adoção que nós temos, né, pelo Espírito, quer dizer, o novo nascimento nos outorga esta que é de todas as coisas que nós recebemos, de todas as bênçãos, né, de tudo aquilo que nós podemos ter de Deus, o mais importante, né, maior de todos é o Espírito, porque é o mesmo Deus em nós. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Para nós hoje é muito simples falar isso, porque nós temos esse direito, né, alcançado por Cristo, dado por Cristo a nós, de ser filhos. Lembremos que na antiga aliança não existia filhos, só servos. Eles fizeram tudo o que fizeram, mas somente como servos. Hoje nós temos a possibilidade de ser filhos, né? Todos os que são nascidos de Deus são filhos de Deus, obviamente, porque nasceram dele. Só são filhos dele aqueles que nasceram dele, aqueles que não nasceram dele não são filhos dele. Isso é lógico. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, obviamente somos salvos, somos herdeiros, né? Somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. A qual dos anjos jamais Deus disse, senta ao meu lado, à minha direita? Mas Ele promete lá em Apocalipse, né, no capítulo 2 e 3, começa a falar todas as coisas que nós teremos direito como filhos, né? Sentar ao lado dEle, no meu trono, como eu venci e sentei no trono com meu Pai. Sabe o que é isso? Talvez isso em nossa mente pareça algo muito, muito pequeno, mas é algo muito maior do que nós podemos ou venhamos a imaginar. Não tem como medir isso, né? Mas esses são os privilégios de filhos. O fato de ter o Espírito em nós é uma das maiores, ou se não a maior de todas as bênçãos que nós temos, porque Deus, através dele, é capaz de dar-nos tudo aquilo que nós precisamos para esta vida. Tudo, através dele. Todas as coisas com relação àquilo que diz Pedro, né, nos foram dadas pelo seu divino poder. 1:3, né?
Todas as coisas nos foram dadas por causa dele, pelo fato dele estar em nós. Ele é que nos faz filho, ele é que nos faz ser herdeiros, ele é que nos faz, quem nos dá a possibilidade de ser ensinados, de ser todo o ministério do Espírito, né? Ser ensinado em toda a verdade, ser guiado em toda a verdade, de ensinar todas as coisas, como diz a palavra. Ou seja, quem é que faz que a palavra tenha vida para nós, sentido e razão? É o Espírito. Se não é como alguém que lê um livro que está encoberto, né? Um livro que não pode compreender. Então o que o Espírito faz em nós, o ministério do Espírito é muito mais além daquilo que geralmente nós temos ouvido muitas vezes, né? Quer dizer, há uma restrição muitas vezes do Espírito. João capítulo 1, né? Nós temos uma palavra que nos mostra também esse privilégio que nós temos, né? É um privilégio que nós temos de ter o Espírito em nós. Versículo 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Todos nós recebemos também da sua plenitude. O que apontava, o que João estava apontando? A obra do Espírito em nossas vidas. Qual é o que faz a diferença em nós? É o fato de nós termos essa denominação ou outra. Não, o fato do Espírito estar em nós e não somente tê-lo. O que é mais importante, que ele venha agir em nossas vidas, né? Então, há pessoas que têm o Espírito, nasceram do Espírito, mas não têm a manifestação. Por quê? Alguns se perguntam, por que eu não falo em línguas, por exemplo? Por que eu não posso profetizar? Por que não acontecem certos dons, não se manifestam na minha vida? Alguns tomam da seguinte maneira: é porque Deus não quer, por isso que Ele não me dá. Eu penso totalmente o contrário e vejo totalmente o contrário. Paulo diz: buscai os melhores dons. Agora, se eu presumo tê-lo sem tê-lo, então eu me conformo em ser como sou, e jamais vou fazer nada para que mude alguma coisa. É simples. Não há nada pior na vida de um cristão, de um novo nascido, que o conformismo. É estar conforme. Eu estou bem assim, né? Não me incomodem porque estou bem assim. Eu tenho, e cada um tem aquilo que realmente busca, né? Há pessoas que se conformam facilmente, né? Não tem fome e sede, não entende que há muito mais de Deus para a vida dela, então ela fica extasiada, fica, né, aí em um nível e morre assim. Há crentes que vão morrer na primeira infância, passaram a vida inteira nas igrejas, mas nunca chegaram a um nível de crescimento espiritual para poder fazer as coisas básicas. Por quê? Porque alguns estão conformes, né? Estão conformados com aquilo. E o mandamento da palavra do apóstolo Paulo em Romanos 12 é justamente o contrário: não os conformeis. Não existe transformação se você se conforma. Então nós não podemos nos conformar. A única forma de ser transformados é não conformando-nos. Mas se nós nos conformamos, nós ficamos aí. Então, quando você olha para a palavra e vê o ministério, a glória, o ministério que é, como diz Paulo, né? É um ministério com a maior glória, com promessas maiores e melhores promessas. Nós estamos afirmados em Deus sobre melhores e maiores promessas. 2 Pedro capítulo 1, né, versículo 3, eu havia mencionado para vocês. Então o que Deus fez? Tudo está no ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Quer dizer, a glória da nova aliança, né, do novo pacto de vida, está justamente na obra do Espírito em nós, o ministério do Espírito em nós. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, em seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Então nós temos, a nossa vida normalmente se divide em duas partes, né? A parte, vamos dizer, material, e nós sabemos que Ele tem provisão em todas as áreas, nessa área das nossas vidas. Jesus fala lá em Mateus 6, é isso, né?
Não vos preocupeis pela roupa, pela comida, por isso, por aquilo, né? Quer dizer, a provisão está dada por Deus. Se Ele cuida das aves, se Ele cuida dos lírios, se Ele cuida, né? Como não cuidará de vós, né? Homens de pouca fé. Então nossa fé tem que crescer. Porque se nós... como eu sei que eu sou criança espiritual? Os teus pedidos. A maioria das pessoas, dos filhos de Deus nessa terra, passam pedindo coisas materiais, preocupadas com as coisas materiais. Mas elas são reais, elas são necessárias. Sim, mas são poucos que oram por coisas mais profundas, por coisas espirituais, né? Pelo espírito de sabedoria, pelo espírito de conhecimento. Há poucas pessoas que oram isso, porque elas nem creem, nem pensam que há isso, nem sabem que há isso muitas vezes. Quer dizer, elas não compreendem de que nisso que Pedro diz aqui, né? Todas as coisas, tudo o que diz respeito à vida, quer dizer, na condição de matéria, né? Tudo nos foi dado. E também a piedade. O que é a piedade? Tudo que tem a ver com o espiritual. Eu gosto sempre de olhar para as promessas de Deus da seguinte maneira: olho para a cruz, quando Jesus disse: Pai, está consumado. Está consumado. O que está consumado? Tudo. Nós temos a garantia de tudo aquilo que Ele prometeu. Mas obviamente que tudo aquilo que Ele prometeu, nós vemos que há também condições da parte de Deus, estabelecidas na doutrina, pelas quais devemos ter acesso. O fato de Ele nos ter dado tudo, quer dizer que tudo se manifesta em nós? Bom, é muito simples essa pergunta, né? Quando nós somos crianças espirituais, quando nós éramos crianças, o que nós pedíamos? Um carrinho de brinquedo, uma bicicleta. Era compatível ao nível de entendimento e compreensão que nós tínhamos na infância. Mas aí o jovem vai ficando jovem, vai ficando mais maduro. O que ele pede se ele tiver condições? Vai pedir um carrinho de brinquedo? Vai pedir uma bicicleta? Não, a mentalidade dele muda. Eu digo que quando você olha a Jesus, né? O pai pergunta para Jesus, lá no capítulo 2, no Salmo 2, né? Ele diz a Jesus: pede-me. Pede-me. Jesus não queria uma nação só. Ele não queria a nação de Israel somente. Evidentemente ele veio para os seus. Mas a visão de Deus e de Cristo era toda a humanidade. Vocês sabem que quando eu leio, ou quando eu uso o Antigo Testamento, no lugar de Israel, eu ponho as nações. Porque Deus já não tem um povo exclusivo como era antes. Israel não é o povo exclusivo de Deus. Hoje, o Israel de Deus é composto por todas as raças, tribos, línguas e nações. Porque hoje nós temos, Deus tem filhos de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Porque lá no Salmos 2, quando ele diz: pede-me e te darei nações e povos por ti. Quer dizer, a tua maneira de pedir, à medida que você amadurece no Espírito, à medida que você conhece o poder, a vontade do Espírito, conhece aquilo que Deus, porque é revelado pelo Espírito, você muda as tuas petições. O teu nível de comunhão com Deus muda, o teu tempo de comunhão com Deus muda. A tua relação e a tua compreensão do reino, né, e daquilo que é Deus muda, pelo fato de que o Espírito de Deus vai trabalhando, vai fazendo manifestando, melhor dizendo, né, vai manifestando em nós aquilo que é nosso. Mas há coisas que você adquire da parte de Deus por fé, há coisas que você adquire por meio do conhecimento. Claro, o conhecimento te dá um nível de fé maior, sem dúvida, né? Não o conhecimento da letra, tá, somente. Porque nós podemos usar a letra de uma forma tremenda, né? Mas no campo espiritual, muitas vezes, ficamos devendo muito. Capítulo 1, versículo 3 diz:
todas as coisas, né, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Dons, ministérios, né, tudo aquilo que tem a ver com a piedade, devoção, vida com Deus, intimidade, conhecimento de Deus. Disse, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. É pelo conhecimento dele, da pessoa dele, que nós vamos tendo acesso a coisas, como diz a palavra aí, aquilo que é nosso, né? Quer dizer, nós precisamos... Qual é a compreensão de uma criança sobre aquilo que é dela? Qual é a compreensão de um adulto quando ele tem uma herança do que é a sua herança? Na verdade, quando você é criança, você não difere muito do empregado. Mas quando você cresce, quando Cristo vai sendo formado em tua vida pelo ministério do Espírito, você começa a ver as coisas de uma forma mais profunda, começa a mudar a tua maneira de pedir, inclusive, a Deus. Então esse ministério do Espírito, né, nós vamos vê-lo, por exemplo, em João, né, o fato de que ele foi enviado às nossas vidas para nos ensinar todas as coisas, para nos guiar em toda a verdade. Ele foi enviado às nossas vidas para poder revelar a glória, o poder do Filho, dar-nos a conhecer a vontade, né, o coração do Pai, dar-nos saber aquilo que o Pai pensa, né, a mente do Pai, coração do Pai. É o Espírito responsável por esse ministério em nós, de revelar a pessoa do Pai e do Filho em nós, né? João capítulo 14, aí começa Jesus falando desse ministério, desse serviço glorioso do Espírito Santo em nossas vidas, para mostrar-nos as coisas, inclusive que hão de vir. Eu sempre digo, dificilmente quando nós começamos a entrar no poder do Espírito, na manifestação do Espírito, você não tem conhecimento das coisas que Deus tem futuras, né? Não estou falando só das coisas relacionadas à eternidade, estou falando futuras relacionadas a esta vida, né? Capítulo 14 de João, ele diz: versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco, não em vós, e estará em vós. Obviamente eles não tinham recebido o Espírito, né? Eles tinham recebido autoridade para expulsar demônios e tudo isso, que é aquilo que nós conhecemos no Antigo Testamento como porções do Espírito para fazer certas coisas. Mas já na regeneração, o Espírito Santo de Deus não é dada por medida, né? É dada a Jesus a plenitude do Espírito a Jesus. E Jesus então compartilha com eles quando os envia para que eles curem os doentes, expulsem os demônios, né, e façam aqueles sinais que eles fizeram. Ele esclarece que o Espírito Santo estava com eles, né, não dentro deles ainda, quer dizer, porque não havia ainda, Jesus não havia ressuscitado e aí não havia sido glorificado. E obviamente tem que entender isso, de que o Espírito Santo no Antigo Testamento era visitante, não era residente. É o que muitos confundem. Vem Espírito Santo sobre mim, quer dizer, o que elas estão pedindo? Na verdade, o entendimento delas, elas querem uma manifestação, mas elas começam a chamar, né, a invocar o Espírito como se ele estivesse fora, no telhado, ou não sei onde, para poder vir sobre ele, quando na verdade o Espírito flui se está em nós. Se ele habita em nós, o que ele fala? O que ele diz? Rios fluirão do interior, né? Quer dizer, não é uma... Eu sei que a Cândido, que muitas vezes nós cantamos, né, e sem analisar, né, dando alusão ao templo material como sendo a casa de Deus, quando na casa de Deus somos nós, isso está mais do que evidente, né? Somos a casa do Deus vivo, somos a casa que caminha, que respira, que vive 24 horas por dia, né? O Espírito ele não é visitante no Novo Testamento, ele é residente. Quer dizer, ele veio para ficar, para habitar, para exercer o seu ministério contínuo em nossas vidas, todo o tempo, né? Quer dizer, não há como você querer colocar... o que há então no meio da igreja muitas vezes? Uma confusão entre ter e manifestar. Uma coisa é a manifestação do Espírito de Deus,
Então, quando ele se manifesta, não é a mesma coisa tê-lo que ter o Espírito, que ter a manifestação. Se você não tem Espírito, como já falamos, não tem nada. Se você tem o Espírito, você pode ter as manifestações do Espírito, né? Que essas manifestações são dadas para o que é útil, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 7, né? Bom, voltando aqui, diz, versículo 18 agora. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, nenhum de nós que nascemos do Espírito somos órfãos. Agora a pergunta, você pode se sentir órfão? Sim. Como você pode se sentir só, estando rodeado de pessoas? Nós confundimos muitas vezes a presença real do Espírito em nós com aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos não sempre é como nós sentimos. Como assim? Há coisas que você sente sem que seja, é uma sensação que você tem. Então essa sensação que alguns têm, né, se o culto há um mover, há manifestações, Deus esteve na reunião, né? Se não, Deus não esteve na reunião. Nós confundimos a presença manifesta de Deus, ou a manifestação, com a presença dele em nós. O fato é que se nós nascemos dele, ele habita, ele está em nós, todo o tempo, 24 horas, não vos deixarei órfãos. Agora, vocês podem se sentir vazios e órfãos, sim. Isso não muda a condição de você ter o Espírito. Então nós temos, por isso que é importante, eu creio, nós entendermos isso, porque nós começamos a dar lugar ao diabo muitas vezes, a duvidar de muitas coisas que são dadas por Deus a nós, pelo fato da sensação, ou o sentimento que nós temos. Por exemplo, você pode estar passando por um deserto, sim? Um deserto nas emoções, quer dizer, você não sente aquilo que você sentia de Deus, você não tem aquela manifestação, porque os sentimentos geralmente são compatíveis ao tipo de pensamento ou circunstância que você vive. Se você está vivendo uma circunstância muito difícil, ou você está passando por uma depressão, está passando por uma prova das emoções, então você não vai sentir nada, pelo contrário, você vai sentir amargura. Mas um crente pode sentir amargura. Sim, Paulo diz em capítulo 8 de Romanos que nem a amargura, né, nos pode separar do amor dele. O que Jesus sentiu na cruz? E o que acontecia com ele na cruz? Pai, Pai, por que me desamparaste? As suas emoções como se sentiram? Quem está acostumado com a glória de Deus o tempo inteiro, e de repente, pelas circunstâncias, de repente desaparecer, tudo isso é frustrante, é terrível, terrível. Jesus não estava abandonado pelo Pai, porque Ele mesmo diz nos Salmos, eu sei que tu sempre estás comigo. Deus estava com Ele e nele. Mas a sensação que Jesus tinha pelo momento que ele estava vivendo, qual era? De abandono total da parte do Pai. Mas o que aconteceu? O Pai o abandonou? Não. A sensação que ele tinha pela angústia, pela prova, pela dificuldade, pela morte, pelo sofrimento e a dor, era exatamente isso. Mas eu sei que tu sempre estás comigo, né? Apesar de que o momento, a prova, a dificuldade muitas vezes em nossas vidas, né? Alguns irmãos e pastores muitas vezes passam por um momento de se sentem sós, abandonados, ainda quando está rodeado de obreiros e de irmãos, mas eles têm essa sensação. Infelizmente as sensações, os sentimentos são parte do nosso ser. Nós não podemos eliminá-los das nossas vidas, porque eles são necessários. Assim como sentir coisas terríveis também é algo que é passível, pode acontecer em nossas vidas,
também os sentimentos de glória, os sentimentos mais profundos de êxtase, de glória da presença manifesta de Deus, é algo que também é real em nossas vidas. É algo que também acontece em nossas vidas e deve acontecer, né? Deve ser parte de nossas vidas. Eu pelo menos não sou chacal, né, para viver no deserto. Eu não me acostumo com o deserto. Eu passei pelo deserto 2 vezes. Só passei pelo deserto. Mas o deserto foi uma das melhores experiências. As piores e as melhores. As piores porque não é fácil você passar por isso. As melhores porque você passando por isso você pode ajudar pessoas que você jamais imaginou ajudá-las. Pelo fato que você começa a compreender as pessoas, nas suas fraquezas, nas suas debilidades, na sua depressão, na sua angústia, na sua aflição. Geralmente quem não passa não entendem. Pode dar receitas bíblicas das melhores, não funciona. Mas como então a palavra de Deus não faz efeito? Não é isso. É que a pessoa vive num estado tão terrível de angústia e de abandono interior das emoções, sim? Não dele, das emoções. Há uma confusão, uma turbação na mente. O que é isso? Chega a ser tão terrível que a pessoa pode perder até o conhecimento. Ela chegar no meio do trânsito e travar, não saber para onde ir, para a direita, para a esquerda, o que eu faço? De ter 3 pensamentos cruzando ao mesmo tempo, um dizendo que ela respire, outro que deixe de respirar, outro que caminhe, e a pessoa entra num estado de confusão mental e psicológico, que ela quer correr, ela quer fugir, não sabe para onde, pela angústia que sente. É algo que muitas vezes as pessoas não compreendem, e é difícil compreender. Quando você passa por situações onde Deus, eu creio que é debaixo da permissão de Deus e com um propósito, você é capaz de compreender as pessoas, compreender as aflições, aí você realmente vai poder chorar com o que chora, você vai poder consolar a pessoa, porque muitos irmãos nossos padecem coisas terríveis, vamos dizer, no campo das emoções, no campo psicológico. E a maioria dos pastores diz, é demônio. É muito simples para você dizer que é demônio, classificar tudo por demônios. É perturbação de demônios. Quando a mente, o cérebro humano é algo complexo, não existe uma palavra, nem a psicologia, nem a psiquiatria, nem a neurologia tampouco, né, é capaz de definir certas coisas. Por exemplo, o tema das línguas, eu não sei se já falei aqui, mas é impressionante. Eu queria saber por que eu podia, ou seja, eu não queria nem saber, né, mas depois soube. Como que eu podia falar em línguas, ler a Bíblia com normalidade e ao mesmo tempo caminhar, escutar música? Ou seja, como que eu posso escutar música, louvores, adoração, falar em línguas e ler a Bíblia? Até que eu, não faz muito tempo, vi um vídeo sobre, nos Estados Unidos, uma pesquisa, alguns cientistas começaram a querer investigar o tema das línguas, no meio pentecostal. O que era aquilo? Como cientificamente se podia saber ou comprovar aquilo? O que acontecia com o cérebro enquanto a pessoa falava em línguas, por exemplo? Então eles pegaram um monge budista, pegaram uma freira católica e um pastor que se prestou, né? Que ele se ofereceu para participar da experiência, né? Do estudo científico que eles fizeram. Colocaram todos os sensores na cabeça, em todos os lugares, para ver como o cérebro se comportava, né, as atividades cerebrais, enquanto eles, no caso o monge budista fazia a sua reza, a sua meditação,
Quando ele rezava, a Buda fazia os seus rezos, as suas rezas que não são muito diferentes, né? Eles também usam o rosário, fazem todas aquelas rezas que diferentes, obviamente, né? Que os católicos fazem. E eles começavam a ver no monitor, né, como que se comportava o cérebro. Encontrava atividade cerebral quando eles faziam isso. Quando a freira também fizeram a mesma coisa, quando ela começava a rezar, né, as suas rezas, também se notava as atividades cerebrais. E o que aconteceu quando o pastor começou a orar em línguas? Não tinha atividade cerebral nenhuma. Você não existia, o monitor estava em branco, não havia nada. E ele falando em línguas o tempo inteiro. Não havia nenhuma atividade cerebral. Então aí a gente entende e aí eles comprovaram de que realmente as línguas são espirituais. Você não precisa do cérebro para orar em línguas, porque não é algo teu, né, da tua mente, é algo do espírito. Então quando você começa a perceber, né, essas coisas, né, a gente entende a grandeza, o poder de Deus em nós. E para muitos de nós aqui, orar em línguas, até preferimos do que orar com entendimento, porque sim, orar com entendimento requer, né, e obviamente que vai dar algum tipo de movimento, né, reações quando você ora. Claro, vai haver atividade cerebral, porque você está usando a mente para fazer isso, o cérebro para fazer isso. Bom, irmãos, nós não temos muito tempo, né? Ou seja, não temos mais nem tempo, essa é a verdade. Mas eu vou concluir aqui, tá? Pelo menos por hoje, Então, qual é o ministério do Espírito? Ele te ensina, ele te revela, ele não te deixa órfão, ainda que você se sinta assim, né? Uma coisa é ser órfão, outra coisa é sentir-se órfãos. Uma coisa é estar só, e outra coisa é se sentir só. Muito diferentes. Há pessoas que sentem solidão e não estão cheias de gente ao redor, a família, mas sente só. É uma sensação que ela tem, algo das emoções, algo do pensamento dela. Então muitas vezes esses sentimentos, essas impressões, sim, fazem com que você se confunda e muitas vezes, né, comece a duvidar daquilo que Deus fez na tua vida. Na verdade, Deus, o que começou a boa obra em nossas vidas, como diz a palavra, Ele é poderoso para completá-la, né, em nossas vidas. Então, fica a introdução por hoje, tá? Tem tempo ainda? Então vou detalhar, tá? Só para a gente concluir, sem entrar em muitos detalhes, porque nós não temos o tempo suficiente para isso. Então, 14, versículo 17, 18, 19 diz... versículo 25. Ele diz: tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, lembremos que ele veio para exercer o seu ministério em nossas vidas, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O ministério dele então, nos ensinar todas as coisas. Quantas coisas? Quantas coisas você estiver aberto para receber dele, né? Para receber dele. Vos ensinar todas as coisas, vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado. Quem nos faz lembrar, quem traz a palavra em nós é o Espírito. Muitas pessoas, o Espírito não se manifesta na minha vida. Claro que sim. Quem traz a palavra para você? Quem é o que lembra você das coisas, quando você de repente é tentado, quando você de repente passa? Claro que é Ele. Então esse é o ministério dele, fazer-nos lembrar todas as coisas. E diz, quando Ele vier, Ele fará isso. Depois nós passamos ao capítulo 16, versículo 7, ele diz: convém que eu, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quem nos convence do pecado? Ele. Esse é o ministério dele, convencer-nos do pecado, libertar-nos do pecado.
separar-nos do pecado, da justiça. Quem nos convence em viver a palavra, praticar a justiça, é Ele em nossa consciência, o ministério dEle, né? Fazer com que nós vivamos na justiça e no juízo. Quem é que faz que nós saibamos tudo aquilo que há de vir? Está profetizado na palavra. Como é que eu sei disso? Ele me dá essa certeza. É o ministério dele me dar a certeza de que todas as palavras que estão aqui, elas se cumprirão totalmente como está escrito. Tanto as que são para agora, para essa vida, como as eternas. Então quem é que faz isso? O Espírito é quem faz isso em nós. É o seu ministério em nossas vidas. Então diz que Ele fará isso em nós, além do que diz, versículo 9, 8, diz, não, 9, diz, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. A autoridade que nós temos sobre ele é pelo Espírito, né? Se eu, pelo Espírito de Deus, expulso os demônios, é chegado a vós o reino de Deus. A autoridade nos dada pelo Espírito sobre Satanás e os demônios. Disse, e ele, versículo 12, 13 agora, diz, mas quando ele vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. A adoração a Deus por meio do Espírito é obra dele em nossas vidas, porque há de receber o do que é meu e vou-lo há de anunciar, ou seja, anunciar aquilo que é de Cristo. E aí nós vamos em 1 Coríntios capítulo 2, para poder concluir, sim? Pelo menos a parte no que tem a ver com as atribuições, né, ou o ministério do Espírito em nós. Capítulo 2, do versículo 7 em diante, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, o ministério do Espírito é fazer com que nós vejamos aquilo que o olho natural não pode ver, ouvir aquilo que o ouvido natural não pode ouvir do Espírito, e, diz a palavra, ter da parte de Deus as coisas que Ele preparou de antemão para nós, que não subiram, não imaginaram, nem imaginam os homens que Deus tem. O Espírito é quem revela isso. Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, quem para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Qual é o ministério do Espírito? É fazer com que nós pensemos, sintamos. Obviamente não temos tempo para isso, mas se tivermos oportunidade em outra ocasião, vamos falar sobre isso, tá? Os sentimentos, os pensamentos que o Espírito imprime em nossas vidas pelo seu ministério, tá? Graça e paz, irmãos, foi um prazer estar com vocês.